E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder compartilhar, se inscrever, deixar o like. Às vezes eu vejo que o pessoal assiste aí o vídeo, mas não deixa o like. Só deixa o like aí para ajudar a gente, para chegar em mais vascaínos e mais vascaínas. Quem puder comentar também, para eu saber o que vocês estão achando do conteúdo, se estão em linha com o meu pensamento, qual é o pensamento de vocês. Porque hoje o Vasco é uma fábrica de pensamentos, né? Uns pensam a favor, outros pensam contra, mas isso aí é mais parte política, que é uma coisa que eu aqui no canal não vou ficar comentando, né? Eu acho que já tem muita gente para comentar política aqui. Aqui eu gosto muito de bater papo dos assuntos, do que está acontecendo, de futebol, campo e bola. Apesar de eu não ser jornalista, sou torcedor, mas às vezes a gente consegue enxergar algumas coisas legais, principalmente quem acompanha futebol, né? Pessoal, o que está acontecendo aí? Essa questão do Léo Jardim, que eu já bati muito aqui no canal. A minha opinião é que não renovar, o Vasco não renove com ele. Mais de R$ 1 milhão eu acho muito para um goleiro. Eu vi aí uma lista dos grandes goleiros do Brasil. Poucos ganham esse salário. Então parece que ele está realmente forçando a barra para sair. Acredito que ele não vai ganhar. Acredito que se ele tivesse no rival, se ele tivesse no Palmeiras, se ele tivesse no Botafogo, dificilmente ele pediria um salário desse. Se o rival oferecesse para ele 800 mil, com certeza ele ficaria. Eu acho que é mais em questão de projeto esportivo. O cara está cansado também de só brigar para não cair, sem perspectiva para o futuro. O Vasco não tem investidor, o clube associativo também não anda. O Vasco está mais de quase um mês sem um diretor executivo de futebol. Então assim, eu procuro entender também o lado do jogador. O jogador tem objetivos profissionais, né? E eu acredito que ele esteja colocando um valor acima porque ele sabe que o Vasco não vai pagar e aí ele fica livre para assinar com outro clube, provavelmente dependendo do clube que ele vá, ele não vai assinar por mais de R$ 1 milhão. Eu acho que é mais um projeto esportivo do jogador e dos empresários. Pessoal, acredito que eu vi uma reportagem do CEO Carlos Amodeu falando de contratações. Estou muito pessimista com essas contratações do Vasco. Eu acho que o Vasco não vai trazer ninguém de impacto, nenhum jogador que faça a torcida acreditar que possa ter uma virada de chave. Ontem mesmo aí surgiu o nome, com todo respeito ao jogador, surgiu o nome do Bosquilha, né, que é o meia do Operário. Eu acredito que o Vasco vai contratar jogadores assim, desses valores, Série B, jogadores que estejam sem contrato. O Vasco fez muita besteira nas janelas passadas, né? Com altos custos, altos gastos com Garré, com o ator aí, o Lloyd, deixa o ator ser feliz, ele foi feliz e nós ficamos tristes. Então acho que o Vasco tem muita coisa ainda da 777. É claro que a gestão tá assumindo, tem que assumir, porque os caras lá estão quebrados. A empresa, acho que nunca existiu essa empresa, foi uma fachada aí que trouxeram para o Vasco. E eu acho que nós estamos mais preocupados do que a diretoria, gente. Porque assim, o Vasco hoje está uma posição da zona do rebaixamento. O Vasco tem a mesma quantidade de pontos do Fortaleza, que é o time lá, o primeiro time na zona do rebaixamento. O Vasco vai pegar o São Paulo fora. O Vasco depois pega o Botafogo. Eu até não sabia, fui olhar, pensei que o jogo era no São Januário, ou no jogo em Brasília. Mais um jogo que o Vasco, não sei se for, provavelmente foi o Vasco que vendeu para Brasília. E aí sai aqui do Rio de Janeiro. Então eu não vejo... Ou eles estão preocupados e não tem saída, não tem solução, não tem dinheiro, ou eles realmente acreditam que o elenco é o 8º melhor do Brasil, né? Como o nosso presidente comentou. Parece que está tendo aí uma situação do Felipe Coutinho, tentando resolver, tentando renovar. Alguns são a favor de renovação, outros não. Eu sou a favor.
Eu acho que o Felipe Coutinho num time melhor, ele tem muito a entregar, de repente com essa parada aí, melhorando a parte física, eu acho que ele é um jogador diferenciado, de repente trazendo o Bosquilha aí, que é infelizmente, não pelo jogador, mas pela expectativa do torcedor do Vasco, vai ser um cara que pelo menos vai ficar na reserva ali, deve entregar até mais do que o Paê, que não entregou nada. Tem aí, a gente vai se abraçar aí no Estrela, que está voltando, a gente vai se abraçar nos meninos da base, parece que o Diniz chamou alguns meninos da base para treinar, para ver se agora ele consegue conhecer o elenco, porque várias entrevistas ele disse que não conhecia. Parece que subiu o GB, subiu o Paulinho, subiu o Euder, né? Subiu o Felipe Gabriel, goleiro, muito de repente em função já dele saber que o Léo Jardim não vai ficar. Eu vi alguns vídeos, galera, falando de goleiro, eu vi alguns vídeos do Fusato, né? Daniel Fusato, que é o reserva imediato do Léo Jardim. Parece ser um bom goleiro. A torcida do Vasco também acho que já começou a entender que o Léo Jardim é um ótimo goleiro, mas não é a última bolacha do pote. O Vasco já teve outros bons goleiros, o Vasco já teve Fábio, o Vasco já teve Elton, o Vasco já teve Carlos Germano, Acácio. O Vasco sempre teve bons goleiros. Essa fase aí negra do Vasco, né, dos últimos 20 anos, a gente ainda teve o Martin Silva, que alguns gostavam muito, outros não gostavam tanto, mas tivemos o Fernando Praz. Então, assim, o Vasco teve bons goleiros. Apesar do momento, a gente ainda conseguiu ter bons goleiros no gol do Vasco. Então, galera, agora é um momento de reflexão. Acho que todo mundo tem que colocar o pé no chão, não tem que ter muitas expectativas, porque parece que essa diretoria não tem condições de fazer novos investimentos tão altos. É um absurdo, cara. Falar novamente, o Vasco ainda não tem um diretor de futebol, beira a bizarrice, um time que está praticamente na zona do rebaixamento. A gente vai contar com quem para contratar? Espero que o Diniz coloque o dedo na ferida, porque vai contar com o Felipe de novo, vai contar com aqueles scouts lá que trouxeram Garré, que trouxeram Maxime, que trouxeram Jean Davi, que trouxeram Lloyd, esses caras que vão, Lucas Oliveira, esses caras que vão contratar de novo. É muito difícil a situação, beira quase o desespero, né? Pelo fato de você ter 2 jogos aí muito difíceis, São Paulo fora e o Botafogo lá em Brasília. O Botafogo parece que entrou no plumo, o time vem de uma sequência de vitórias, o time está correndo atrás de contratações, provavelmente vai ter um time muito mais forte para jogar contra o Vasco na volta do Mundial. Então a coisa tá feia. Espero que a gente tenha algumas notícias boas aí nos próximos dias, porque é raridade a torcida do Vasco ter boas notícias. Pessoal, quem puder, comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.